Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negro. Eu tô chegando feliz porque, amanhã já tem jogo do Mengão e esse vídeo aqui, gente, tá espetacular. Eu vou trazer muita coisa bacana, mercado da bola. Vou trazer bastidores impressionantes do Flamengo na viagem. O Flamengo que já viajou, já arruma a estreia da Libertadores, e aí tem novidades em todo esse processo dessa viagem e dessa estreia. Enfim, esse vídeo aqui vai te deixar a par de tudo que tá rolando no Flamengo. Então, rubro-negro, você que tem em comum comigo a paixão pelo Mengão aqui, queridão, segura aqui nas minhas mãos, não solta mais, cara. Segura e não solta mais. Fica no vídeo até o final para você ficar por dentro de tudo, super bem informado. E se não tiver inscrito no canal, corre aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Assim, todos os dias nós vamos estar coladinhos aqui, trocando ideia e você ficando informado sobre o Flamengo. Aqui a gente abraça o Flamengo junto, vem comigo para as notícias. Já vou começar com o seguinte, ainda bem que as escalações do Flamengo, pelo menos por enquanto, não estão sendo vazadas, e aí o mérito do Vitor Pereira, que deu um jeito naquele X9 que só atrapalhava o Flamengo. Agora é o seguinte, há uma polêmica girando aí, eu queria sua opinião sobre essa polêmica, queria que você comentasse o que você pensa, porque você observou o time que o Vitor Pereira entrou em campo contra o Fluminense. Sem o Arrascaeta machucado, esperava-se que Everton Ribeiro fosse titular, que é talvez o único ali que vai conseguir fazer algo parecido ali, articular o meio-campo ali, dar os passes, enfim, que tem uma certa experiência. E não, ele inicia com o time sem o Everton Ribeiro e sem também o Gabigol. E agora, o que você acha? Você acha que ele deve entrar com aquele time que começou contra o Fluminense, sem essas duas figuras, Everton Ribeiro e Gabigol, e entrar com o time que começou contra o Fluminense? O que você acha? Comenta aqui. Entrar com primeiro o time que entrou contra o Fluminense ou com o time que ele substituiu, que ele colocou no segundo tempo, Everton Ribeiro e Gabigol jogando? Comenta aqui para eu saber as suas impressões. Eu já falo logo para você. Eu acho que aquele Flamengo do primeiro tempo, com aquela formação, sem o Everton Ribeiro e sem o Gabigol, não funcionou bem. Não funcionou bem, na minha opinião. Mas deixa a sua opinião aí, mesmo que ela seja diferente da minha. Vamos passar para as notícias aqui, gente, que é o seguinte. O jornalista, ainda nesse assunto, ele diz o seguinte, e tem certa verdade, é o José Trajano, presta atenção, ele surpreendeu a dizer o seguinte, com aquela formação, quando entrou o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Vidal, o Flamengo mostrou que o fantasma Jorge Jesus acabou, porque eles entraram querendo o jogo e jogaram bem, né? Na cabeça dele, os jogadores estavam entrando e não estavam tentando jogar, estava com aquela coisa, e isso espantou. Eu, sinceramente, não concordo muito, porque eu acho que na cabeça dos jogadores, eu não sei se tinha algum fantasma de Jorge Jesus. Eu acho que é muito mais na nossa, que é torcedor, né? E eu, sinceramente, assim, gosto, no legado de Jorge Jesus não dá para ser apagado, cara, nunca. Né? O cara foi multicampeão. Mas eu acho, sim, que a gente tem que espantar esse fantasma. Hoje, a gente vê que é difícil, até porque o presidente do Flamengo não quer o Jorge Jesus. Né? Só se o bicho pegar muito e a coisa estiver muito feia mesmo pro lado dele. Então, assim, eu acho que a gente tem que entender que outros treinadores também vão fazer bons trabalhos. Tem que fazer. O Flamengo é grande demais para depender de um treinador só. Embora eu defenda que o Flamengo tenha o Jorge Jesus de volta, não é, né? Mas enfim, não concordo que os jogadores faziam esse tipo de associação, não. Né? Vamos falar do que interessa agora, vamos falar de Libertadores e do jogo de amanhã, que é a estreia do Flamengo. Aí você já está sabendo que a gente tem uma baixa, e a única baixa, ainda bem, que é o Thiago Maia, que nem viajou, gente. Tá aqui, segunda-feira, o Flamengo viajou nessa segunda-feira para Quito, onde encara o Alcas do Equador, na estreia da fase de grupos da Libertadores. No entanto, o técnico Pereira ganha um desfalque, que é o Thiago Maia, né, que vem sendo titular, mas aqui eu não tenho detalhes aqui sobre qual é o problema, né, com certeza é problema físico, até porque ele tem sido titular absoluto, o Flamengo não tem opções, né, com exceção do Igor Jesus, que na minha opinião entrou muito bem contra o Fluminense. E aí eu não sei por que cargas d'água ele não teve mais oportunidades, entrou e anulou totalmente o Paulo Henrique Ganso, naquele primeiro tempo que o Flamengo fez muito bem contra o Fluminense, que acabou tomando a virada depois, né? Mas, tirando esse garoto aí, eu não sei quem tem com as características pelo menos parecidas
com a do, por exemplo, do João Gomes, que a gente não substituiu a altura ainda. Aliás, nem substituiu, muito menos a altura, né? Então é um desfalque importante. Aí eu repito, eu acho que o Vitor Pereira às vezes patina em algumas coisas, por exemplo, não dando oportunidade para esse menino, com a falta de opções que ele tem na volância. Outra coisa boa, e essa notícia boa também relacionada, é a volta do Pablo, né, que estava machucado. Pablo volta, já viajou com o grupo e está à disposição. É um zagueiro que vinha bem, inclusive ele era o titular, né? Antes de se machucar, ele estava de titular. O Léo Pereira estava fora, tinha se machucado, e aquela coisa ainda do Rodrigo Caio não tinha voltado. E o Pablo vinha jogando, não sei se lembra que vinha jogando Pablo e Davi Luiz. E o Pablo vinha relativamente bem e era o escolhido do Vitor Pereira. E volta agora, ainda mais nesse sistema que o Vitor Pereira joga com 3 zagueiros, gente. Aí, quanto mais zagueiro, melhor, ele vai ter mais opções, né? Se bem que talvez uma alternativa, na minha opinião, que seria interessante, já que ele quer jogar com 3 zagueiros, seria colocar o Felipe Luiz ali, de zagueiro ali pela esquerda, que é um cara construtor, vai ajudar muito na saída de bola, e vai ter o Ayrton Lucas mais liberado, que é o cara do Flamengo hoje, no momento, assim, para articular todas as ações, ou pelo menos grande parte das ações ofensivas do Flamengo. Gente, uma coisa que aconteceu, que chocou, outra notícia aqui, trocando de assunto, foi publicado, eu vou ler a matéria e você entende aqui, tá aqui, ó. Publicação do lance destaca o seguinte sobre bastidores do jogo do Flamengo Fluminense. Wagner Nascimento Magalhães, que era o árbitro da partida, relatou na súmula que a torcida do Flamengo teria proferido os cantos homofóbicos no Maracanã contra a torcida do Fluminense. Isso é muito ruim, tá, gente? Eu só vi essa citação aqui, tomara que isso não seja verdade, que não tenha provas disso. Agora, nós, torcedores, temos que dar o exemplo, gente, nós da nação rubro-negra. A gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. Tem que respeitar as pessoas da forma que elas são ou que elas optam a serem, né? As escolhas, e até porque tem coisa que o cara nem tem, né? O cara, por conta da cor da pele ou por conta de qualquer tipo de orientação, eu acho isso muito ruim. Tomara que isso não vá para frente, que de fato a torcida não tenha feito isso. E se fez, gente, na minha opinião, sinceramente, doa quem doer, tem que ser punido. Eu não concordo com nenhum tipo de preconceito, não. Eu acho uma coisa muito, muito ruim. O Vinícius Júnior, que é um ídolo nosso, sofre essa questão de preconceito, né? Então, qualquer tipo de preconceito, seja ele homofóbico, seja ele racista, eu acho muito ruim, né? Então, assim, acho que nós, como torcedores do Flamengo, que é todo mundo trabalhador, pessoas boas, a gente precisa dar o exemplo. São 50 milhões de apaixonados pelo futebol e que mantém o maior clube do mundo, que é o Flamengo. Vamos trocar de assunto, vamos falar de mercado da bola, gente. Tá aqui, ó. Flamengo vai faturar com venda de lateral do América Mineiro. O América Mineiro está vendendo o Arthur, gente, que foi até convocado agora nesse último jogo, e o Bayer Leverkusen está contratando ele do América Mineiro. Ah, mas por que ele vai receber? O Flamengo vai receber? O que o Flamengo tem com isso? É que ele é cria do Flamengo. Nem eu sabia. Mas ele vem do Flamengo, vem da base do Flamengo, e nessa negociação o Flamengo vai receber 330 mil reais nessa venda do América Mineiro, do Arthur, para o Bayer Leverkusen. O Flamengo faturando aí, então, aumentando os seus cofres. Ainda no mercado da bola, nação rubro-negra, Luan Dias. Vamos falar de Luan Dias aqui. Ó. Em decorrência dos resultados abaixo esperados, em 2023, os torcedores... Resumindo aqui, os torcedores estão pedindo reforço do Flamengo, nós torcedores. Um dos principais jogadores na vitória do Água Santa sobre o Palmeiras, de Abel Ferreira, no último final de semana, o Luan Dias vem deitando e rolando no estadual. E está na mira de 4 equipes, Corinthians, Botafogo e Cruzeiro, além de outra equipe paranaense que não foi revelada. De acordo com Jorge Nicola, a pedida é de 3 milhões e meio de reais, por 50% do passe do Luan Dias. Ocorre que teve muito Twitter da torcida rubro-negra pedindo ao Marcos Braz para contratar o Luan Dias. Eu vou confessar a vocês, tá, que eu não observei o Luan Dias, que eu não tive tempo de assistir o jogo Palmeiras e Água Santa, e nem acompanhar o Campeonato Paulista, que eu trabalho, gente, eu tenho um pequeno negócio aqui que toma bastante tempo. Eu faço os vídeos aqui assim, porque eu preciso fazer, eu paro para fazer e gosto de estudar as coisas que estão acontecendo, ler as coisas que estão acontecendo no Flamengo e compartilhar com vocês. Queria saber de vocês, seria uma boa? O Luan Dias é barato, assim, em relação a algumas
contratações. Seria uma boa? Vocês acham que ele é uma boa? É bom de bola mesmo? Vocês que de repente acompanharam aí, comenta aqui se seria uma boa contratação, mas muito torcedor rubro-negro pediu a contratação desse Luan Dias, que joga pelo Água Santa, né? E que vai ficar liberado, que o Água Santa vai dispensar todos os jogadores, né? Destacar aqui o Bruno Mezenga, que é cria do Flamengo, que meteu os 2 gols lá, de novo, aos parabéns ao Bruno Mezenga. Ó, essas foram as informações de hoje. Mais tarde, se tiver mais notícia, eu volto aqui e trago para vocês. Um beijo no seu coração rubro-negro. Eu fui, nação!